WebSaga, você pode conceder acesso ao teu cliente ao portal e determinar o que ele pode ou não fazer. E isso é muito fácil. Basta acessar o cadastro da empresa, clica em editar e aqui no final, né, você tem aqui portal do cliente WebSaga, certo? Você libera o acesso e diz o que o teu cliente pode fazer. Então, eu não trabalho com agenda, eu trabalho com hora de chegada. Tranquilo, desativa a opção agenda, ou seja, com isso ele não pode fazer agendamentos, certo? Eu não quero que ele possa incluir ou ele possa dar baixa, informar data de demissão, etc. de colaboradores. Lembrando que as questões técnicas, como alteração de dados de empresa, ambientes, funções, riscos e exames, são gerenciadas exclusivamente pela assessoria, ou seja, mesmo ele podendo incluir colaboradores, ele só pode incluir colaboradores naqueles ambientes e funções que já constam do cadastro, ou seja, daquelas que foram relacionadas para a assessoria. Isso ajuda muito. Ele pode admitir um funcionário, ele pode gerar um encaminhamento, ele pode admitir um funcionário, ele já pode emitir um agendamento de exame, ele pode dar a baixa num funcionário que não precisa realizar demissional, que está dentro dos prazos de validade e tudo mais, ou seja, eu posso simplesmente deixar que ele informe a data de demissão e você consegue controlar e saber quando foi ele que informou a data de demissão. Ele pode consultar ou não vencimentos de exames, ele pode lançar atestados. Lembre que a gente tem um modo de absenteísmo, Esse modo é para a gente conseguir controlar os atestados que ele entregou na empresa, as faltas que ele teve, Gerar um relatório de quais são os problemas mais recorrentes, o que tem gerado mais afastamentos. Isso não necessariamente tem relação com as CATs, tá? É afastamento, faltou porque estava doente, faltou porque foi acompanhar alguém no médico, Ele pode emitir fichas de EPI e ordens de serviço, bem como baixar segunda via de laudos, Então, com isso feito, basicamente você determina o que ele pode ou não fazer, clica em salvar, aí o sistema vai perguntar se você quer enviar o acesso, Então você clica em enviar e a partir desse momento ele acabou de receber o acesso ao sistema. A partir desse momento o teu cliente recebe um e-mail, tá? Vou abrir aqui para você ver como é o e-mail que ele recebe, para ele configurar a senha dele de acesso. Então eu estou aqui no meu e-mail, tá? Esse é o convite que ele recebe. Vem aqui uma explicação, o nome da empresa dele, o portal, o que ele pode fazer no portal e um link para ele criar a senha. Então ele clica no link, primeiro acesso, ele vai definir a senha dele, os colaboradores cadastrados, ele pode acessar colaboradores cadastrados, então ele pode vir aqui, buscar os colaboradores dele, Isso aqui é um banco de dados de teste, então é bagunçado mesmo. Ele pode modificar alguns dados da empresa dele, Por exemplo, se ele quiser cadastrar o logo dele, isso vai permitir que quando ele fizer uma emissão de um EPI ou de uma ordem de serviço, aquele relatório, aquele impresso saia com o logo dele, Isso é muito bacana, Isso é muito bacana. Ele pode mexer somente em dados básicos, endereços e tudo mais, ele pode fazer alteração. Ele não pode alterar a razão social nem o CNPJ, isso aí somente a assessoria pode, Então, ele consegue mexer em empresas, ele consegue incluir ou dar baixa em novos colaboradores, ou colaboradores antigos, ele pode visualizar, ele pode editar, ele pode efetuar a baixa por a data de demissão, ele pode vir aqui e emitir ordens de serviço, O padrão traz todos os colaboradores dele, ele pode gerar individualmente as ordens,
informa a data que ele quer como emissão e o software está emitindo a OS para ele. Então aqui está a ordem de serviço, né? Aqui eu estou usando um cadastro de teste, né? Aí o teu funcionário, a empresa, vai ter conforme o dado certinho que você lançou, tá? O mesmo vale para a emissão de ficha de EPI. Então ele pode vir aqui, fazer a emissão de uma ficha ou de várias fichas de uma vez, né? Ele pode emitir para todos os funcionários, ou para um, ou para dois. Né? Vou emitir aqui somente um funcionário. Vou pegar justo um funcionário que não tinha EPI cadastrado, né? Vamos lá, continuar. Beleza? Ela te traz os CAs que você colocou no sistema, mas a gente sabe que muitas vezes o CA que ele vai entregar não é aquele que está cadastrado originalmente, tá? E ele pode alterar, ele pode informar qual é esse CA, qual é o CA atual que ele está utilizando. Então ele informa o CA e informa a validade, né? Conforme ele tiver ali na ficha, tá? Quantidade, entregue, e a gente emitir. E aqui, por padrão, está marcado que ele já vai alterar lá no nosso ambiente, né? Isso é muito legal porque mantém sempre o teu PGR alinhado com o que exatamente está acontecendo na empresa. Basta clicar em emitir fichas. Aí eu tenho a minha ficha de EPI aqui entregue, né? Se eu tivesse mais EPIs, ela apareceria relacionada aqui, tá? Ele pode baixar uma segunda via de laudo. Ele só pode baixar laudo que você tenha concluído, tá? Ele não consegue baixar laudos novos, tá? Consultar exames ocupacionais e esse módulo aqui que é muito legal, que é o módulo de atestados e faltas, né? Eu posso lançar os atestados dos meus colaboradores, eu posso informando atestados e vincular a imagem desse atestado no sistema, tá? Basta eu clicar aqui em novo registro, informo o colaborador, coloco a data desse atestado, por exemplo, foi em dia 5/6 de 2006, quantos dias ele teve de afastamento, a CID, lembra que isso não é CAT, tá? Então não tem a mesma precisão da CAT. Posso informar o nome, o CRM do médico que deu o atestado e o nome do médico. E indico também o tipo de absenteísmo, né? Foi uma doença comum, foi uma doença ocupacional. Se foi uma falta injustificada, eu não preciso preencher os dados do médico, né? Foi licença maternidade, licença médica, né? Então eu tenho sempre aqui a questão dos motivos de afastamento, tá? Eu vou colocar aqui que foi uma doença comum. Posso selecionar o atestado, se eu tiver a imagem dele, tá? Vou pegar aqui uma OS aqui que eu gerei, que não tem nenhum atestado, e vou salvar. Nesse momento eu passo a ter esse atestado e a partir daí eu posso inclusive gerar novos relatórios. Então isso aí, essa é a apresentação do módulo do cliente final. Para usar, basta entrar em contato com a nossa equipe que a gente orienta certinho. WebSaga. Você cuida do cliente, nós cuidamos do resto.